O Céu e o Inferno, Justiça Divina segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc. Seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte, por Allan Kardec. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Aqui nós temos mais um conjunto de estudo, de mais um novo capítulo que a gente vai iniciando, sobre as condições da alma no mundo espiritual. E sempre um aprendizado importante para nós, entendermos que a alma nunca morre. Por mais que tente matar a alma dos seres humanos, a alma continua viva no mundo dos espíritos, a alma continua viva sempre tomando as consequências de si mesma. Porque aquilo que nós fizermos aqui na Terra, assim nós chegaremos no mundo espiritual. As atitudes que nós tomamos aqui na Terra, nós chegaremos no mundo espiritual. E assim por diante, até que um dia a gente consiga se melhorar, a gente consiga se aperfeiçoar. Então, capítulo 6, criminosos arrependidos. O bom é que já estão se arrependendo, já estão chegando a um ponto de conversão para o bem. Porque muitos espíritos ficam perdidos no mundo dos espíritos, presos ao ódio, ao rancor, sem sequer pararem para pensar na possibilidade de se tentar melhorar. E é sempre bom quando a gente vai fazendo essas reflexões sobre a condição dos espíritos, dos criminosos arrependidos, para eles começarem a dar um novo toque, começarem a dar um novo ponto de entendimento para suas próprias vidas. Trabalhemos, pois, por nos melhorarmos, por nos policiarmos cada vez mais e começarmos a construir, em nosso mundo íntimo, as bases que nos conduzirão ao Pai. Verger, assassino do arcebispo de Paris. A gente vai vendo que o mundo hoje tem um conjunto de regras bem aceitas, apesar de estar numa situação muito delicada, muito complicada, mas ainda tem um conjunto de regras que são bem aceitas. Quando a gente olha para trás, que a gente vai estudar a história passada, o arcebispo assassinado deve ter sido um escândalo muito grande, e vamos ver então como ele está no mundo espiritual. A 3 de janeiro de 1857, Monsenhor Cibour, arcebispo de Paris, ao sair da igreja de Saint-Étienne-du-Mont, foi mortalmente ferido por um jovem padre chamado Verger. O criminoso foi condenado à morte, executado no dia 30 de janeiro. Até o último instante, não manifestou qualquer sentimento de pesar, de arrependimento ou de sensibilidade. Por que será que ele matou? Quando a gente vê à primeira vista esse assassino de um arcebispo, a gente pensa um fundamentalista, alguém de outra religião, algum ateu. Mas por que um jovem padre iria assassinar um arcebispo? Com as notícias que giram no mundo de hoje, dá para fazer várias conjecturas, mas não é nosso objetivo. Mas, embora seja um padre, assassina um arcebispo e vai até o fim sem nenhum arrependimento, sem nenhuma sensibilidade. Vamos ver? Evocado no mesmo dia da execução, deu a seguinte resposta: ainda estou preso ao corpo. Então a vossa alma não está inteiramente liberta? Não, tenho medo. Não sei esperar que torne a mim. Não estou morto. Não é assim? Então, evocado no mesmo dia, queriam saber a situação dele. Deve ter tido uma grande comoção na época, apesar de não existir rádio, mas tinha os jornais que circulavam. E o boca a boca para notícia ruim é uma maravilha. Roda a cidade inteirinha e até o mesmo país. Arrependei-vos do que fizeste? Fiz mal em matar, mas a isso fui levado pelo meu caráter, que não podia tolerar humilhações. Evocar-me-eis de outra vez. E então ele pede para evocar outra vez. Ele tinha um caráter muito firme, muito austero, não aceitava determinadas situações. Então ele cometeu um crime, pagou com a morte. Vamos ver como que continua o estudo. Por que vos retirais? Se eu visse, muito me atemorizaria pelo receio de que me fizeste outro tanto.
Mas nada tendes a temer, uma vez que a vossa alma está separada do corpo. Renunciai a qualquer inquietação, que não é razoável agora. Que quereis? Acaso sois senhor das vossas impressões? Quanto a mim, não sei onde estou doido. Então o espírito estava fora de si e eles foram insistindo em convidá-lo e ele, logicamente, não vai dar resposta muito educada nesse momento. Esforçai-vos por ser calmo. Não posso, porque estou louco. Esperai que eu vou invocar toda a minha lucidez. Então, logicamente, que ele matou, foi condenado à morte. Durante o tempo que ele estava esperando a condenação, ele fez as suas reflexões, logicamente que fez, sabia que não ia ter nenhum retrocesso na situação, desencarna, fica preso ao corpo. Depois eles vão mostrando para ele, vão procurando ajudar a ele e vão tentar conversar com ele. E o interessante aqui, se eu visse, muito me atemorizaria pelo receio de que me fizeste outro tanto. Então, quem ele estava vendo para dizer isso ali? Então, é falando para ele esforçar-se para ser calmo, ele está falando que tem que evocar a lucidez deles. Se orasseis, talvez pudesseis concentrar os vossos pensamentos. Intimido-me, não me atrevo a orar. A questão da oração para os criminosos é uma coisa complicada. Muitas das vezes, ao conversarmos com espíritos que estão em situação difícil no mundo espiritual, eles não aceitam a oração. E quando a gente faz a oração, aí eles começam então a fazer uma retrospectiva da sua vida, fazer uma série de retrospectivas. Alguns dormem e outros choram. A oração é um bálsamo fenomenal para esses espíritos. Orai, que grande é a misericórdia de Deus. Oraremos convosco. Sim, eu sempre acreditei na infinita misericórdia de Deus. E aqui, embora seja um criminoso, ele fala normalmente de Deus, apesar de que era um padre. Compreendeis melhor agora a vossa situação? Ela é tão extraordinária que ainda não posso aprendê-la. Então, ele não tinha nem noção do que estava acontecendo com ele, não estava nem compreendendo o que estava acontecendo com ele. E aqui dá para ver o efeito da oração. Assim que faz a oração por ele, ele chega então a ter um vislumbre maravilhoso daquilo que ele estava sentindo, em condições de sentir. Vedes a vossa vítima? Parece-me ouvir uma voz semelhante à sua, dizendo-me, não mais te quero. Será talvez um efeito da imaginação? Estou doido, vou-lo asseguro, pois que vejo meu corpo de um lado e a cabeça de outro, afigurando-me-se, porém que vivo no espaço, entre a terra e o que denominais céu. Então, como ele foi guilhotinado pelo que ele está falando aqui, a cabeça de um lado e o corpo do outro, e ele fica naquela situação de desespero. Interessante que às vezes tem espírito que morre na situação assim, ele pega a cabeça, bota debaixo do braço e acredita que a cabeça dele está debaixo do braço. Ele não lembra que a cabeça espiritual dele está no local. Apenas ele está carregando uma cabeça que ele plasmou debaixo do braço, pedindo para as pessoas acolarem. As coisas são bem psicodélicas, porque o espírito ele fica num desespero enorme quando ele passa por uma morte tão abrupta de situações que ele não tem o domínio sobre ela. Sinto como o frio de uma faca prestes a decepar-me o pescoço. Mas isso será talvez terror da morte? Também me parece ver uma multidão de espíritos a rodear-me, olhando-me compadecidos, e falam-me, mas não os compreendo. Então, o que os espíritos falam para ele, ele não compreende, sente que tem uma multidão de espíritos em torno dele. Mas uma coisa aqui que a gente tem que voltar. Não mais te quero. Será talvez um efeito da imaginação? Por que não mais te quero? Não vou comentar, só fica a indagação. Os espíritos falam para ele e ele não compreende, por isso a importância da comunicação na mediunidade, porque ali, com os fluidos do médium, ele consegue ouvir um pouco mais. Entretanto, entre esses espíritos, há talvez um cuja presença vos humilha, por causa do vosso crime,
Dir-vos-ei que há apenas um que me apavora, o daquele a quem matei. O único que ele fica apavorado é ver o espírito daquele que ele matou. Lembrai-vos das anteriores existências? Não, estou indeciso, acreditando sonhar. Ainda uma vez preciso tornar a mim. Ou seja, o espírito tem uma grande dificuldade de voltar a si, e normalmente acontece com as pessoas que morrem guilhotinada ou enforcada. Todos terão muita dificuldade de voltar a si. Existem, logicamente, diferenças, conforme já vimos, que depende, o gênero de morte vai estar muito subordinado, as consequências do gênero da morte vai estar muito subordinado às causas e às predisposições anteriores daquela alma. 3 dias depois. Então, naquele primeiro dia, eles forçam a conversa com ele mais, procuram acalmá-lo, procuram esclarecê-lo, e depois de 3 dias, reconhecei-vos melhor agora? Já sei que não mais pertenço a este mundo, e não o deploro. Pesa-me o que fiz, porém meu espírito está mais livre. Sei a mais que há uma série de encarnações que nos dão conhecimento úteis, a fim de nos tornarmos tão perfeitos quanto possível a criatura humana. Então, cada encarnação vai levá-lo a se tornar mais aperfeiçoar, vai levá-los a ficar numa condição melhor. Ele já compreende isso, ele já sabe que existe isso, mas ainda tem as suas dificuldades, mas começa a se arrepender do crime. Sois punido pelo crime que cometeste? Sim, lamento o que fiz, e isso faz-me sofrer. Então, por ele ter matado, ele começa a lamentar, aquilo ali traz o remorso para ele, o sofrimento, e aí é um sofrer. Qual a vossa punição? Sou punido porque tenho consciência da minha falta, e para ela peço perdão a Deus. Sou punido porque reconheço a minha descrença nesse Deus, sabendo agora que não devemos abreviar os dias de vida de nossos irmãos. A partir do momento que ele toma consciência de uma série de fatos que acontecem naturalmente dentro do processo reencarnatório, ele começa a ver que ele não tinha o direito de tirar a vida daquelas pessoas e começa então a compreender que ele precisava de agir de uma forma mais equilibrada naquele momento. Sou punido pelo remorso de haver adiado o meu progresso, enveredando por um caminho errado, sem ouvir o grito da própria consciência que me dizia não ser pelo assassínio que alcançaria o meu desiderato. Deixei-me dominar pela inveja e pelo orgulho. Enganei-me e arrependo-me, pois o homem deve esforçar-se sempre por dominar as más paixões, o que, aliás, não fiz. Então aqui já tem um monte de reflexões, ele ouvia a voz da consciência para deixar passar, que não é assim que ele ia resolver o problema, ele teria outros caminhos a seguir, mas em compensação, ele toma aquela atitude e agora ele tem que se esforçar mais ainda para dominar as más paixões, porque ele deveria ter treinado fazer isso em vida. Qual a vossa sensação quando vos evocamos? De prazer e de temor. Por isso, porque não sou mau. Ele tinha o prazer, tinha o temor, mas ele não é mau. Interessante a colocação que ele faz, porque ele tinha... se ele fosse mau, ele viria e ameaçava. Entendo assim. E como ele não é mau, ele tinha medo do que fosse falar, né? E ao mesmo tempo ele tinha o prazer de poder desabafar com alguém que pudesse ouvi-lo. Em que consiste tal prazer e tal temor? Prazer de conversar com os homens e poder, em parte, reparar as minhas faltas, confessando-as. E temor que não posso definir, um quê de vergonha por ter sido um assassino. Se ele era um assassino, ele fica com medo das pessoas cobrarem dele, falarem dele sobre aquilo ali. Bendito o esquecimento do passado. Que se a gente esquece o passado, ele fica anestesiado na nossa consciência e a gente então vai caminhando aqui na Terra com relativa segurança. Mas quando vem o pós-desencarne, nós então começaremos a arcar com as responsabilidades daquilo que nós carregamos intimamente. E às vezes, por isso, não podemos lembrar da nossa vida durante aqueles momentos que lá estamos
após esse desencarne. E tem que ter muito cuidado ao mexer com o passado, porque o passado é uma coisa muito perigosa. Por isso, já temos um esquecimento natural. Desejais reencarnar na Terra? Até eu peço e desejo achar-me constantemente exposto ao assassínio, provando-lhe o temor. E como que ele vai estar próximo do assassino? Dentro de uma família. Pai, mãe, filho, primo, tio. Ou seja, a pessoa vem sempre dentro de um grupo onde ele vai passar por certas situações, certas expiações. Nota: Monsenhor Cibour, evocado, disse que perdoava o assassino e orava para que ele se arrependesse. Disse mais que, posto estivesse presente a sua evocação, não se lhe tinha mostrado para lhe não aumentar os sofrimentos, porquanto o receio de o ver já era um sintoma de remorso. Era já um castigo. Então, eles também evocam o senhor Cibour, conversam com ele, aqui só vê um resumo, por alguns motivos, da situação, só é publicado então o resumo do que o Monsenhor Cibour coloca. O homem que mata sabe que, ao escolher nova existência, nela se tornará assassino? Não. Ele sabe que, escolhendo uma vida de luta, tem probabilidades de matar um semelhante, ignorando, porém, se o fará, pois está quase sempre em luta consigo mesmo. Então, se você matou uma vez, na hora que você reencarnar, você tem propensão a matar? Você tem que lutar consigo mesmo para não fazer isso. Você não faz. Esse é o grande perigo. Então, todos nós, quando estamos aqui na Terra, quando estamos passando por um processo reencarnatório, temos que ter os devidos cuidados para não cairmos em determinadas situações, para não criarmos determinadas situações que venham criar outros tipos de problemas para nós, outros tipos de constrangimento. Nota: a situação de Verger, ao morrer, é a de quase todos os que sucumbem violentamente. Não se verificando bruscamente a separação, eles ficam como aturdidos, sem saber se estão mortos ou vivos. A visão do arcebispo foi-lhe poupada, por desnecessária ao seu remorso. Mas outros espíritos, em circunstâncias idênticas, são constantemente acossados pelo olhar de suas vítimas. Então, Verger, como ele já tinha perdoado, já tinha entendido o mecanismo, perdoado não, já tinha se arrependido, já estava tomando as atitudes de interiorização de si mesmo, procurando rever-se a si mesmo, não deixaram que ele visse o assassinado dele ali do lado, a sua vítima, para que ele pudesse caminhar com mais tranquilidade nesse processo de regeneração. A enormidade do delito, Verger acrescentara a agravante de se não ter arrependido ainda em vida, estando, pois, nas condições requeridas para a eterna condenação. Mas logo que deixou a terra, o arrependimento invadiu-lhe a alma e, repudiando o passado, desejava sinceramente repará-lo. À medida que ele quer reparar seu erro, à medida que ele quer reconstruir o seu erro, então ele começa a ter as melhoras necessárias ao seu processo de evolução. A isso não impele a demasia do sofrimento, visto como nem mesmo teve tempo para sofrer, mas o alarme dessa consciência desprezada durante a vida e que ora se lhe faz ouvir. Então, durante a vida, ele desprezou a consciência, não se arrependeu de ter cometido crime, pelo menos demonstrava isso, não é? Porque ele demonstrava que ele realmente estava sentindo desta forma. Porque não considerava valioso esse arrependimento? Porque admiti-lo dias antes como salvante do inferno e depois não? E porque finalmente o Deus misericordioso para o penitente em vida deixaria de o ser por questões de horas mais tarde? Fora para causar admiração a rápida mudança, algumas vezes operada nas ideias de um criminoso, endurecido e impenitente até a morte. Se o trespasse lhe não fosse também bastante, às vezes, para reconhecer toda a iniquidade da sua conduta. Então, ele despertou rápido, ele entendeu a situação que ele vivenciou, entendeu a situação que ele passou,
e começou então a tomar as atitudes, a posição que fosse mais condizente, que fosse melhor para ele dentro do processo evolutivo dele, dentro do processo de melhoria íntima que ele precisava estabelecer. Contudo, esse resultado está longe de ser geral, o que daria, em consequência, o não haver espíritos maus. Arrependimento é muitas vezes tardio, e daí a dilação do castigo. Por isso que existe o espírito mau que demora para arrepender-se, demora para começar o processo de restituição de si mesmo e de melhoria de si mesmo. Então nós precisamos, e todos nós temos que ter esse compromisso, de sempre refletir sobre a nossa conduta, a nossa forma de agir, para ver como que nós estamos tomando nossas atitudes, de que forma nós estamos interagindo e agindo para conquistarmos um futuro melhor no plano espiritual. A obstinação no mal em vida provém, às vezes, do orgulho de quem recusa submeter-se e confessar os próprios erros, visto estar o homem sujeito à influência da matéria, que, lançando-lhe um véu sobre as percepções espirituais, o fascina e desvaira. Quando a gente está obstinado a fazer o mal estando em vida, vai trazer para a gente uma série de situações, uma série de complicações devido à vaidade, à arrogância, com o qual não vamos chegar no mundo espiritual. E aí a pessoa, logicamente, vai se recusar cada vez mais a se submeter e confessar os próprios erros. O homem, então, está sempre sujeito à influência da matéria. E aqui fica sempre preso a esses conceitos mais materialistas possível na grande maioria das pessoas. Mas no plano espiritual, já sem a influência da matéria, as coisas muitas das vezes mudam. Porque aquele véu que tinha de proteção das percepções espirituais, ao cair, a gente vai ficar ou fascinado ou desvairado. Depende da situação. E esse aí teve sorte do grupo do Kardec começar a evocá-lo para coletar informações. E, roto esse véu, súbita luz o aclara, e ele se encontra senhor de sua razão. A manifestação imediata de melhores sentimentos é sempre indício de um progresso moral realizado, que apenas aguarda uma circunstância favorável para se revelar, ao passo que a persistência mais ou menos longa do mal, depois da morte, é incontestavelmente a prova de atraso do espírito, no qual o germe do bem, de modo a se lhes serem precisas novas preparações para se corrigir. Então, a maioria dos espíritos tem uma grande dificuldade para recuperar-se no mundo espiritual. Agora, quando esse véu que nos cobre no corpo físico, que eles falam do véu, mas um véu bem espesso, para a gente não ver os espíritos, à medida que ele se desfaz, muitas das vezes, aqueles que já têm o lampejo do bem, começa a despertar neles os bons sentimentos, os bons ideais, e ele então vai crescer mais, porque já é indício de um progresso moral. E o que fica faltando para ele? Uma circunstância favorável para se revelar, ao passo que a persistência mais ou menos longa no mal, depois da morte, mostra que é uma pessoa obstinada no mal, que ela tem mais dificuldade de expressar os bons sentimentos. Então, nós temos que prestar atenção nesses detalhes e também, lógico, que quanto mais tempo você leva para despertar, para desabrochar desses bons sentimentos, mais atrasado é o espírito. Porque espíritos adiantados, logo após a sua desencarnação, começam a recuperar a sua integridade e também tomar consciência dos seus erros, começa o arrependimento, começa também o processo de reparação desse erro. Agora, os espíritos mais atrasados, eles vão se comprazer nessa circunstância, nessa situação, por um tempo que varia de espírito para espírito. Paz e luz, que as bênçãos do Mestre estejam sempre nos envolvendo e fortalecendo. Lemaire, condenando a pena última pelo juro de Eisner, executado em 31 de dezembro de 1857, evocado em 29 de janeiro de 1858. Praticamente um mês depois, foi feita a sua evocação. Evocação. Aqui estou. Vendo-nos, que sensações experimentais? A da vergonha? Retivestes os sentidos até o último momento? Sim,
Após a exultação, tivestes imediata noção da sua nova existência? Eu estava imerso em grande perturbação, da qual, aliás, ainda me não libertei. Senti uma dor intensa, afigurando-se-me ser o coração quem a sofria. Vi rolar não sei o que aos pés do cadafalso. Vi o sangue que corria, mais pungente, se me tornou a minha dor. Então, ele viu alguma coisa que rolou, viu o sangue correr, e aí começou a sentir mais dor, começou a ainda ter a dor. Ou seja, era como se ele tivesse preso ao corpo. Era uma dor puramente física, análoga a que se proviria de um grande ferimento pela amputação de um membro, por exemplo? Não. Figurai-vos antes um remorso, uma grande dor moral. Então a dor que ele sentia não era física, era apenas moral. Mas as sensações ainda do corpo, logicamente, que ele sentia, mas transformava isso em pesar, em um conjunto de outras situações. Mas a dor física do suplício, quem experimentava o corpo ou o espírito? A dor moral estava no meu espírito, sentindo o corpo, a dor física, mas o espírito desligado também dela se ressentia. No primeiro momento, o espírito sentia tanto a dor física quanto a dor moral. A dor então era dupla para ele, porque ele mantinha suas sensações porque estar ainda ligado ao corpo apesar da execução. Viste o corpo mutilado? Vi qualquer coisa informe, a qual me parecia integrado. Entretanto, reconhecia-me intacto, isto é, que eu era eu mesmo. Olha que interessante. O outro tem a sensação de saber que achar que a cabeça estava separada do corpo, mas não tão desesperadora, a situação não tão desesperadora assim. E aqui ele se sentia íntegro, o espírito dele se sentia íntegro, mas ele via o corpo mutilado lá no chão. Então, cada situação, cada sensação é diferente e é inerente ao espírito e ao gênero não só o gênero de morte, mas também as condições psíquicas dele antes e depois da morte. Que impressões vos advieram deste fato? Eu sentia muito a minha dor. Estava completamente ligado a ela. Então, ele ficava ligado à dor. Na hora da morte, ele ficava ligado à dor e o tempo todo pensando na situação da dor. Será verdade que o corpo viva ainda alguns instantes depois da decapitação, tendo o supliciado a consciência das suas ideias? O espírito retira-se pouco a pouco. Quanto mais o retém os laços materiais, menos pronta é a separação. Então, quanto mais materialista é o espírito, mais preso ao corpo e mais ele sente as sensações do corpo. Dizem que se há notado a expressão de cólera e movimentos na fisionomia de certo supliciado, como se antes quisessem falar. Será isso efeito da contrações nervosas ou um ato da vontade? Da vontade, visto como o espírito não se tem desligado. O espírito está ligado ao corpo e como o cérebro é que comanda as expressões faciais, ele imprime ainda a expressão facial naquela cabeça que está ali decapitada. É apavorante, né? O crime não compensa. Qual o primeiro sentimento que experimentastes ao penetrar a vossa nova existência? Quando ele tomou consciência de si, qual foi o primeiro sentimento que ele vai ter? O que ele sentiu? Um sofrimento intolerável, uma espécie de remorso pungente, cuja causa ignorava. Ainda tem um remorso, ainda tem um sofrimento, ainda tem um conjunto de dores que a pessoa não sabe expressar. Acaso vos achastes reunido aos vossos cúmplices, concomitantemente supliciados? Infelizmente, sim.
por desgraça nossa. Pois nossa visão recíproca é um suplício contínuo, exprobando-se uns aos outros os seus crimes. Ó crueldade, decapitavam várias pessoas ao mesmo tempo e chegava no plano espiritual, eles estavam todos juntos. Então, e revendo aquelas cenas, exprobando aquele momento do crime, e ele fala, infelizmente, eles ficavam juntos pela vibração do sofrimento padrão, parecida, então eles estavam juntos ali naquele sentimento, mais ou menos igual, que eles iam se expressando aquele sentimento das formas mais variadas. Tendes encontrado as vossas vítimas? Vejo-as, são felizes. Seus olhares perseguem-me. Sinto que me varam o ser debalde e tento fugir-lhes. Então, as pessoas que foram vítima dele, ele era um criminoso, e eles se sentem felizes, mas elas ficam olhando para ele. Estranho, né? E o olhar dela os perpassa. Muitas das vezes, a própria consciência do espírito vai plasmando as ideias das pessoas naquele momento da morte, quando ele executava as pessoas. Então, como o espírito cria determinadas imagens, eles ficam vendo aquelas imagens por um bom tempo. Que impressão vos causam esses olhares? Vergonha e remorso. Ocasionei-os voluntariamente e ainda os abomino. Eles olham para eles, ele tinha causado essas mortes voluntariamente, ele matou as pessoas friamente, e ele abominavam, só não fala se é as pessoas ou se é o olhar delas para ele. E qual impressão que lhes causais vós? Piedade. É sentimento que eles apreendem a meu respeito. Então, como eles olham para ele com piedade, é o que eles sentem na expressão facial deles, da forma com que eles olham para ele. Terão, por sua vez, ódio e o desejo de vingança? Não. Os olhares que evolvem lembram-me a minha expiação. Vós não podeis avaliar o suplício horrível de tudo devermos àqueles a quem odiamos. Ou seja, ele odiava aquelas pessoas, ele matou, e agora elas ficam olhando para ele com um olhar de piedade, e ele precisa deles para ser ajudado, precisa dele por uma série de fatores, e isso para ele é uma grande tortura. Lamentais a perda da vida corporal? Apenas lamento os meus crimes. Se o fato ainda dependesse de mim, não mais sucumbiria. Muito tarde que se percebe que não amou bastante. E naqueles momentos ali, de alguns segundos, ele toma uma atitude extrema que vai repercutir em toda a sua vida. E tudo isso, vem as consequências, vem as atribulações, vem um conjunto de dores, um conjunto de sofrimento, que as fazem-se necessárias a nossa melhoria, faz necessários o nosso aperfeiçoamento, faz necessário a nossa necessidade de se aperfeiçoar sempre. Por isso, quando a gente tem essa ideia em prática, a gente evita-se muitas atitudes tempestivas. O pendor para o mal estava na vossa natureza ou foste ainda influenciado pelo meio em que viveste? Sendo eu um espírito inferior, a tendência para o mal estava em minha própria natureza. Então ele já se considera um espírito inferior, onde a propensão ao mal é uma coisa natural dele. Quis elevar-me rapidamente, mas pedi mais do que comportavam as minhas forças. Acreditando-me forte, escolhi uma rude prova e acabei por ceder às tentações do mal. Então, ele teve a oportunidade de escolher, pegou uma prova que ele achou mais fácil e se complicou, porque não era tão fácil assim. Ele não tinha forças ainda para resistir às tentações pela qual ele passaria. Se tivesses recebido sãos princípios de educação, te-vos-ias desviado da senda criminosa? Sim, mas eu havia escolhido a condição do nascimento.
Então, se ele tivesse tido uma educação melhor, ele agiria melhor. Se ele tivesse tido uma boa orientação, ele agiria melhor. Mas ele escolheu aquela condição para ele nascer, para ele passar pelas necessidades evolutivas e provar que tinha crescido ou não, e no caso ele sucumbiu. Acaso não vos poderíeis ter feito homem de bem? Um homem fraco é incapaz tanto para o bem como para o mal. Poderia talvez corrigir na vida o mal inerente à minha natureza, mas nunca me elevar à prática do bem. Olha que interessante, se ele corrigisse simplesmente por pensar o mal, ótimo, já estava naquilo que ele podia dar conta de fazer. E muitas das vezes a gente quer que a pessoa se torne um santo da noite para o dia, mas ali ele só dava conta de deixar de fazer o mal. Quando encarnado, acreditáveis em Deus? Não. Mas dizem que na última hora vos arrependeste, porque acreditei num Deus vingativo. Era natural que o temesse. Então, como ele achou que o Deus era um Deus vingativo, naquele momento extremo ele temeu. E agora, o vosso arrependimento é mais sincero? Pudera. Eu vejo o que fiz. Que pensais de Deus, então? Sinto-o e não o compreendo. Então, a questão de sentir Deus e não compreender Deus é uma condição bem característica dos espíritos inferiores, porque para a gente compreender Deus amplamente, nós temos que nos educar aqui na vida para acreditarmos que existe um Deus, para acreditarmos que existe um ser superior que nos governa. Parece-vos justo o castigo que vos infligiram na terra? Sim. Esperais obter o perdão dos vossos crimes? Não sei. Como pretendeis repará-los? Por novas provações, conquanto me pareça que uma eternidade existe entre elas e mim. Então ele vai ter que reparar através das reencarnações, ele vai ter que compreender todo esse processo, mas existe uma grande distância entre aquilo que ele quer e aquilo que ele vai conseguir. Onde vos achais agora? Estou no meu sofrimento. Perguntamos qual o lugar em que vos encontrais. Perto da médium. Então o espírito, naquele momento, ele sabia que ele estava perto da médium, e ele estava em sofrimento. Uma vez que é assim, sobre que forma vos veríamos se tal nos fosse possível? Ver-me-íeis sobre a minha forma corpórea, a cabeça separada do tronco. Podereis aparecer-nos? Não, deixai-me. Então ele não quer aparecer. Logicamente, se ele está com a cabeça separada do corpo, ele está com a aparência muito horrível de se ver, iria assustar, e por vários motivos os espíritos ali presentes não deixariam que ele se aparecesse para que as pessoas assistissem, porque a imagem ia ficar muito forte, muito impregnada na mente, na tela mental daquelas pessoas. Poderias dizer-nos como vos evadistes da prisão de Montdidier? Nada mais sei. É tão grande meu sofrimento que apenas guardo a lembrança do crime. Deixai-me. Então ele não quer falar como que ele fugiu da cadeia, provavelmente fez algumas ajeitadinhas, alguém foi complacente com ele, e ele não queria entregar as pessoas, lógico. Poderíamos concorrer para vos aliviar desse sofrimento? Fazei votos para que sobrevenha a expiação. Então, eles estão falando ali como que poderiam ajudá-lo a se livrar daquele sofrimento. Ele fala para fazer votos para que venha a expiação. Então, o sofrimento dele é tão grande no plano espiritual que ele já quer passar por uma reencarnação expiratória, que ele quer passar por uma reencarnação onde ele terá que reparar os seus erros, que ele terá que deparar-se consigo mesmo. É o fato natural que a maioria dos espíritos, quando estão no mundo dos espíritos, em sofrimento devido à desencarnação dolorosa, conforme ele foi decapitado por cometer crimes, então eles querem uma expiação para sair daquela condição de sofrimento, porque eles veem a vítima olhando ele.
uma das punições que eles recebem. Outras, eles revêem a cena do crime constantemente. Então, logicamente, que a vítima não está lá vendo, olhando para eles. Fica plasmado na tela mental deles aquela última imagem deles olhando para a pessoa naquele olhar de sofrimento ou um olhar de compaixão, de piedade, que fica, normalmente, o que fica impregnado da vítima olhando para eles com aquela cara assim, coitadinho de você. Tá? Então, a pessoa, o espírito, ele tem sempre aquele tormento da dor daqueles momentos finais da vida, daqueles momentos finais que antecede o trespasse. E no mundo espiritual, ele vai ficar com as imagens das suas vítimas impregnadas nele ou revendo o crime, cada um segundo as suas possibilidades, segundo as suas necessidades para o processo de evolução. Deus não pune ninguém, ele tem apenas leis justas para nos ajustar quando for necessário, da forma que for necessário. Benoist, Bordeaux, março de 1862. Nota: um espírito apresenta-se espontaneamente ao médium sob o nome de Benoist, dizendo ter morrido em 1704 e padeceu horríveis sofrimentos. 160 anos praticamente. Que foste na terra? Frade sem fé. Foi descrença a vossa única falta? Só era bastante para acarretar outras. Então, a questão de não ter fé, ele logicamente vai levar a pessoa, dentro de um cargo religioso, a tomar um conjunto de outras ações que não serão muito boas no seu futuro. Podereis dar-nos alguns pormenores sobre a vossa vida? Ser-vos-á levada em boa conta a sinceridade da confissão. Pobre e indolente, ordenei-me para ter uma posição sem pendor, aliás, para tal encargo. Inteligente, consegui essa posição. Influente, abusei do meu poderio. Vicioso, corrompi aqueles que tinha por missão salvar. Cruel, persegui os que me pareciam querer verberar os meus excessos. Os pacíficos foram por mim inquietados. As torturas da fome de muitas vítimas eram extintas a miúde pela violência. Agora sofro todas as torturas do inferno, ateando-me às vítimas o fogo que me devora. Um conjunto de ações foi sendo tomada pela ambição de conquistar uma posição, pela ambição de conquistar um local, e as pessoas vão tomando essas atitudes, vão tomando essas ações de forma intempestiva, de forma descompensada e muitas das vezes de forma desproporcional. Precisamos, pois, começarmos a repensar a nossa conduta, repensar as nossas ações, para que a gente possa, então, redimensionar nossa vida, redimensionar a nossa forma de agir, para podermos construir um mundo melhor. Intimamente. Porque quando a gente constrói um mundo melhor intimamente, o mundo ao nosso redor também começa a ser melhor. E aqui a gente vai vendo que ele usou inteligência só que ele também tinha seus vícios. Ele era uma pessoa inteligente, com isso ele tinha seus vícios, e ele foi corrompendo as pessoas ao seu lado, e aqueles que começavam a ameaçá-lo, denunciá-lo, ele tomava uma série de atitudes para aniquilá-lo, seja pela tortura, pela fome, por todos os tipos de violência, até que ele conseguisse dominar aquela situação, aparentemente. Mas todo mundo morre um dia, e ao morrer depara-se com a consciência, e a consciência dele o localizara em uma região de sofrimento, onde ele passava então por uma situação muito delicada e muito austera, conforme ele mesmo fala, o inferno. A luxúria e a fome insaciáveis perseguem-me, cresta-me a sede os lábios escaldantes, sem que uma gota lhes cala em refrigério. Orai pelo meu espírito. Então, a única coisa que ele ainda, agora que ele está arrependido, ele pede para fazer oração por ele. A importância da reunião mediúnica, a importância do trabalho de comunicação com os espíritos é muito grande, porque nós temos que prestar atenção nesses detalhes que nos envolvem o dia a dia. Muitas das vezes esses espíritos ficam próximos a nós por ligações de um passado distante e criam todo um conjunto de transtornos, de prejuízos
complexos e complicados. As preces feitas pelos finados deverão ser-vos atribuídas como aos outros? Acreditais que sejam edificantes e, no entanto, elas têm para mim o valor das que eu simulava fazer. Não executei o meu trabalho, e assim recebo o salário. Ele fazia as preces maquinalmente, não estava nem aí para as pessoas que tinham que fazer aquelas orações. Por isso que a religião tem que ser uma coisa que brote de dentro de nós. O sacerdócio, naquilo que você vai fazer, seja em qualquer profissão que tenha aquele lado de dedicar ao próximo, você tem que fazer com dedicação ao próximo e realmente buscando dedicar ao próximo. Senão, nunca vos arrependeste? Há muito tempo, mas ele só veio pelo sofrimento. E como fui surdo ao clamor de vítimas inocentes, o Senhor também é surdo aos meus clamores. Justiça. Ele já entende que existe a justiça, porque como as pessoas pediam socorro a ele, pediam amparo, e ele não os oferecia, então agora ele passa pela mesma lei, pela mesma circunstância, pela mesma situação, até que venha despertar para uma nova realidade, para um novo sentimento. Reconheceis a justiça do Senhor? Pois bem, confiai na sua bondade e socorrei-vos no seu auxílio. Os demônios berram mais do que eu. Seus gritos sufocam-me. Enche-me a boca de pez fervente. Eu o fiz grande. O Espírito não pôde escrever a palavra de Deus. Então, quando ele tenta falar de Deus, como ele traiu Deus em todos os princípios, em todas as ações, em todas as atitudes, ele não consegue falar Deus. É uma condição muito comum no mundo dos espíritos e é aquilo que nós mais precisamos dedicar a compaixão a esses pobres espíritos, porque eles são dignos de compaixão. Não estáis suficientemente liberto das ideias terrenas de modo a compreender que essas torturas são todas morais? Sofro-as, sinto-as. Vejo os meus carrascos, que têm toda uma cara conhecida, um nome que repercute em meu cérebro. Então, quando a gente fala de tortura moral, tem lá essa parte mais delicada, porque ele está sendo perseguido por grupo de espíritos que ele conhece o nome e conhece a cara deles naturalmente. Mas que poderia impelir-vos ao cometimento de tantas infâmias? Os vícios de que me achava saturado a brutalidade das paixões. As paixões humanas, quantas dores, quantos sofrimentos elas nos levam. Quantos momentos difíceis nós carregamos conosco exatamente por não procurarmos valorizar o bem, valorizar o útil, valorizar aquilo que deveríamos colocar em primeira mão, em primeira instância, ao longo da nossa existência. Nunca implorais a assistência dos bons espíritos para vos ajudarem a sair dessa contingência? Apenas vejo os demônios do inferno. Ou seja, ele está na região onde aqueles espíritos que ele torturou, que ele fez morrer de fome e tanto mais, o odeiam com tanta força que já perderam a forma humana e ele só vê isso. Por isso a importância da gente praticar a caridade, a importância da gente fazer o bem e de corrigir todos esse tipo de sentimento. E quanto estáveis na terra, temíeis esses demônios? Não absolutamente, visto que só cria em o nada os prazeres a todo o trânsito constituíam o meu culto. E pois que lhes consagrei a vida, as divindades do inferno não mais me abandonaram, nem abandonarão. Quando ele fala que não abandonaram nem abandonarão, ele sabe que vai ser uma luta muito grande para ele se desprender desse grupo de espíritos e a força que ele terá que exercer para se livrar desses espíritos. São espíritos normalmente tinhosos no mal, que perseguem cruelmente. Mesmo que ele venha reencarnar, ele terá grandes dificuldades aqui na Terra. Então não lobrigais um termo para o seu sofrimento? O infinito não tem termo. Ele acha que vai sofrer eternamente, mas Deus é infinito na sua misericórdia e tudo pode ter um fim quando lhe aprouver, se ele o quisesse.
Então ele sabe que Deus está colocando para ele um conjunto de situações onde ele precisa passar por momentos de expiação, mas não é Deus que quer, a força dele que é pequena. E quando fala-se em pedir aos bons espíritos, ele fala que só vê demônio. Mas por que ele não pede aos bons espíritos? Certo? Esse detalhe que a gente tem que aprender. Porque os espíritos no mundo espiritual, principalmente no mundo espiritual inferior, eles não gostam de falar em Deus, às vezes nem podem falar em Deus e nem nos bons espíritos. Mas se eles se esforçarem para falar em Deus e nos bons espíritos, eles vão ser ajudados, porque já demonstra arrependimento, já demonstra condição de melhoria, e aí ele começa então uma equipe de resgate e preparando o resgate daquele espírito. Por isso é tão importante o espírito pensar em Deus, falar em Deus e refletir sobre a força de Deus e principalmente pedir ajuda aos bons espíritos, que são os missionários de Deus nas regiões de sofrimento. Por que vos viestes inscrever aqui? Não sei mesmo como, mas eu queria falar e gritar para que me aliviassem. Como ele chegou lá, ele não sabia, mas ele queria falar para alguém. E esses demônios não vos inibem de escrever? Não, mas conservam-se à minha frente e esperam-me. Também, por isso, eu desejaria não terminar. Aqueles espíritos que o perseguiam, talvez até a sua alucinação, estavam à sua frente. E esperava que ele terminasse de escrever ali. Portanto, deduzimos que tinha espírito superior amparando e levando para aquela comunicação. É a primeira vez que deste modo escreveis? Sim. E sabias que os espíritos podiam assim aproximar-se dos homens? Não. Como, pois, percebestes? Não sei. Deduz-se que tinha algum espírito superior, conforme diz, levando-o até a pessoa. Que sensação experimentastes ao acercar-vos de mim? Como entorpecimento dos meus terrores. Como vos apercebestes da vossa presença aqui? Como quanto se acorda. Então ele estava meio estonteado naquele momento, mas quando ele chegava perto do médium, ele aliviava os terrores dele. Por isso, conforme a gente já disse antes, é tão importante a reunião mediúnica, é tão importante a comunicação do espírito. Nada substitui a comunicação do espírito. É importante isso a gente lembrar. E as casas espíritas têm que velar e zelar pelo bom cumprimento das reuniões mediúnicas. Como procedestes para comunicar comigo? Não posso compreender, mas tu também não sentistes? Não se trata de mim, porém de vós. Procurai assegurar-vos de que fazeis enquanto eu escrevo. És o meu pensamento, estudo. Então o médium já está tentando ajudá-lo, comunicando mentalmente com ele, fazendo as perguntas para que ele possa ir. E aí, pelo que eu entendi, o médium vai fazendo a pergunta e obtendo a resposta. Uma mediunidade bastante interessante. E vai mostrando para a pessoa, para o espírito, né, que ele tem que tomar consciência daquele ato, tomar consciência daquele fato, para ele poder sair daquela hipnose de mais de 100 anos nas regiões infelizes. Não tiveste, pois, o desejo de me fazer escrever? Não, sou eu quem escreve, e tu pensas por mim. Aí ele já confunde. Ele acha que o médium está pensando por ele e ele que está escrevendo. Então ele está bastante confuso ainda. Procurei assegurar-vos do vosso estado, porque os bons espíritos que vos cercam vos ajudarão. O médium fala para ele, procurar para ele ajudar. Não, que os anjos não venham ao inferno. Tu não estás só? Vedes em torno. Sinto que me auxiliam a atuar sobre ti. A tua mão obedece-me. Não te toco. Aliás, segure-te. Como? Não sei. Ele está tão confuso que agora que ele percebe que ele está sendo auxiliado, que alguém o auxilia, e ele vai escrevendo sem mesmo tocar no médium. Implorai a assistência dos vossos protetores, vamos pedir ambos. Queres deixar-me? Fica comigo, porque vão repossar-se de mim. Eu te peço, fica. Então quando ele fala, quando o médium dá a intenção, dá a ideia de se afastar
que ele pode ser compelido a se afastar do médium, ele pede ajuda e pede para ficar. Por isso que a mediunidade deve ser exercida na casa espírita, onde tem toda uma preparação para que os fatos se deem. Não posso demorar-me por mais tempo. Voltai diariamente para orarmos juntos, e os bons espíritos vos auxiliarão. Sim, desejo perdão. Orai por mim, que não posso fazê-lo. Então ele achava que ele, naquela situação, ele não podia fazer a oração, ele não tinha como fazer a oração, e ele pede para que o médium faça por ele. Assim como ele pedia, as pessoas pediam para ele fazer e ele fingia que fazia. O guia do médium. Coragem, meu filho, porque se lhe há concedido o que pedes, posto longe esteja ainda o termo da expiação, as atrocidades por ele cometidas não têm número nem conta, e maior é a sua culpa, porque possui inteligência, instrução e luzes para guiar-se. Então, inteligência, instrução e luzes para guiar aumenta a punição no mundo espiritual. Então, aquelas pessoas que estudam, tomam conhecimento, tomam consciência e faz o erro, as coisas são muito complicadas. Tendo falido com conhecimento de causa, mais terríveis lhes são os sofrimentos, os quais, não obstante, se suavizarão com o auxílio e exemplo da prece, de modo a que lhes veja o termo, confortado pela presença, pela esperança. Deus o vê no caminho do arrependimento e já lhe concedeu a graça de poder comunicar-se a fim de ser encorajado e confortado. Então, como ele achava que Deus não estava ligando para ele, mas ali estava a prova de que só dele poder ir até ali foi uma concessão divina. Como ele achava que Deus tinha esquecido dele, não tinha esquecido dele. O problema é que era longa ainda a expiação dele devido às maldades que ele fez conscientes e sendo consciente do fato e sendo bem instruído. Pensa nele muitas vezes, pois nós te entregamos para fortalecer-se nas boas resoluções que lhe poderão advir dos teus conselhos. Ao seu arrependimento sucederá o desejo da... Pensa nele muitas vezes, pois nós te entregamos para fortalecer-se nas boas resoluções que lhe poderão advir dos teus conselhos. Ao seu arrependimento sucederá o desejo da reparação e pedirá então uma nova existência para praticar o bem como compensação do mal que fez. Então ele tinha que pensar bastante em Deus, ficar sempre lembrando de Deus, pensando em Deus, para se fortalecer no bem e ele começar então uma nova reencarnação, trabalhando firmemente para fazer o bem, para edificar as forças do bem em seu coração. Quando Deus estiver satisfeito a seu respeito, eu vir resoluto e firme, far-lhe-á entrever as divinas luzes que o hão de conduzir à salvação, recebendo-o no seu seio qual o Pai, o Filho pródigo. Tem fé, e nós te ajudaremos a completar o teu trabalho. Paulinho. Então, o que ele está dizendo para ele? Para ele ter... O que ele quer dizer, primeiramente, quando Deus estiver satisfeito a seu respeito? Logicamente que Deus vai ficar medindo a condição do espírito, aquela coisa assim, como fosse um velhinho lá com um mensômetro para ficar medindo o sentimento da pessoa. Não. À medida que o espírito vai se equilibrando, vai mostrando condições realmente de estar bem psiquicamente, saber que ele errou e ele quer reparar o erro, então ele vai ter condições de poder reencarnar. Porque na condição de desespero e revolta e medo que ele está, ele não tem condições de se aproximar de uma mãe para o conceber, para ele poder ser gerado. Então ele tem que estabelecer um padrão de equilíbrio que os espíritos que gerenciam as reencarnações têm condições de medir, e aí quando ele chega naquele patamar de equilíbrio, ele vai poder então entrar para o processo de reencarnação e de melhoria, até que ele se aperfeiçoando pelo processo natural da reencarnação, ele consiga estar bem o suficiente para adentrar ao mundo dos espíritos, para adentrar ao mundo
aliás, o mundo dos espíritos já está, né? Adentrar ao mundo dos bons espíritos e seguir seu processo evolutivo. Seja antes da reencarnação reparadora ou após a reencarnação reparadora, mas falar que Deus vai medir até que ele esteja satisfeito não é Deus. São os mecanismos que Deus tem de gerenciar a nossa existência, seja no plano espiritual, seja no plano físico. Nota: colocamos esse espírito entre os criminosos, posto que, não atingido pela justiça humana, porque o crime se contém nos atos que não no castigo infligido pelos homens. O mesmo se dá com os que se segue. Então, esse ali não foi um criminoso pego pela justiça dos homens, mas foi pego pela justiça de Deus. E aí, os próximos provavelmente serão assim também, para que nós tenhamos condições de medir aqueles que são pegos pela justiça dos homens e aqueles que não são pegos pela justiça dos homens. E lembrando, bem, aqueles que são pegos pela justiça dos homens encontram-se em situação bem melhor do que aqueles que não são pegos pela justiça dos homens. Nós temos que repensar, temos que rever nossa postura para começarmos esse despertar para as realizações superiores da vida. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine e que derrame sobre todos aqueles espíritos que sofrem no mundo dos espíritos as luzes da paz, do amor e da fraternidade, para que todos nós, imbuídos dos melhores sentimentos, estejamos sempre conscientes das nossas responsabilidades, do nosso dever a cumprir e façamos sempre o melhor possível para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento e para desenvolvermos-nos como espíritos imortais que somos. Luz e paz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre envolvendo nossos corações. E principalmente daqueles espíritos atormentados pelos crimes não pegos pelos homens, atormentados pelos crimes que não tiveram tempo de refletir e de reparar. Que as bênçãos do amor, da paz e da misericórdia fortaleça-nos e impulsione-nos para as grandes realizações do amor imortal. O espírito de Castelnaudari. Nós estamos lendo de forma aportuguesada. Rumores e outras estranhas e várias manifestações ocorridas numa casinha perto de Castelnaudari faziam-na tomar por habitada de fantasma, mal-assombrada, etc. Assim foi a dita casa exorcismada em 1848, aliás, sem resultado. A questão de exorcizar uma casa, exorcizar uma pessoa, é uma coisa muito complicada, porque mesmo com todo o aparato do diálogo, conforme a doutrina espírita nos mostra, há espíritos que ainda zombam da cara daqueles trabalhadores dentro de uma série de situações que ocorrem que nós não faz o caso aqui a gente fazer essa abordagem. Mas tem que existir entre o dialogador, o médium e o espírito comunicante uma certa ascensão moral, principalmente a assistência dos bons espíritos e dos espíritos superiores em muitos casos. O proprietário, Sr. D., pretendendo habitá-la, faleceu repentinamente alguns anos depois. Seu filho, animado do mesmo desejo, ao penetrar-lhe um dos compartimentos, recebeu, de mão desconhecida, vigorosa bofetada, e como tivesse só, não teve a menor dúvida, de uma origem oculta, razão esta que o levou a abandonar a casa definitivamente. Então, uma pessoa tem a intenção de morar, alguns anos depois, morre. E o filho entra na casa, quando ele entra num determinado quarto, toma-lhe uma bofetada. São situações que demonstram existir alguma coisa estranha no ambiente e, embora muita gente não leve a sério, e deveriam levar, as consequências estão aí para nos mostrar. A questão das casas mal-assombradas, os lugares mal-assombrados, e podemos dizer as pessoas mal-assombradas, existem de todos os meios e nós temos que ter alguns cuidados especiais para não nos complicarmos perante a nossa consciência, perante nós mesmos, porque a vida é cheia de detalhes e nós precisamos aprender a viver bem para nos protegermos de determinados detalhes que podem nos assolar, que podem nos prejudicar. No lugar, corria uma versão segundo a qual um grande crime fora cometido ali. O espírito que dera a bofetada foi evocado na Sociedade de Paris em 1859 e manifestou-se por sinais de tal violência de que foram improfícuos todos os esforços para acalmá-lo. Não queiramos acalmar todos os espíritos que vêm à comunicação,
mas saibamos que ele está dando o primeiro passo e treinemos a orar por eles. Interrogado, São Luís, a esse respeito, respondeu: é um espírito da pior espécie, verdadeiro monstro. Fizemo-lo comparecer, mas, a despeito de tudo quanto lhe dissemos, não foi possível obrigá-lo a escrever. Ele tem seu livre-arbítrio, do qual o infeliz tem feito triste uso. Então ele tem o livre-arbítrio, tem feito um triste uso, e nem o Espírito São Luís consegue obrigar a ele escrever. É uma lição importante para nós achar que vamos dominar todos os espíritos. Tem alguns que não vamos. E peçamos a Deus que não venhamos encontrar com eles, porque precisamos do amparo das bênçãos dos bons espíritos. Pergunta: este espírito é passível de melhora? Por que não? Pois não o são todos este como os outros? É possível, entretanto, que haja disso dificuldades, porém a permuta do bem pelo mal acabará por sensibilizá-lo. Orai em primeiro lugar, e, se evocardes daqui a um mês, vereis a transformação operada. Então, São Luís espera que as pessoas ali presentes orassem por ele por um mês, para ver a transformação que ocorrer. Novamente evocado mais tarde, o espírito mostrou-se mais brando e pouco a pouco submisso e arrependido. Explicações posteriores, ministradas não só por ele como por outros espíritos, deram em resultado saber-se que, em 1608, praticamente 250 anos antes, habitando aquela casa, assassinara um irmão por motivos de terrível ciúme, degolando-o durante o sono. Alguns anos decorridos também assassinara a esposa. Então, por causa do ciúme do irmão, provavelmente com a esposa, ele degola o irmão enquanto o irmão está dormindo. E mais tarde também assassina a esposa. São condições tristes para um espírito tomar uma atitude extrema contra um próprio irmão e depois contra a própria esposa. A mente humana tem escaninhos perigosos, que nós temos que ter muito cuidado, nós temos que ter muita atenção. Certa vez, assistindo vários documentários no YouTube de animais brigando entre as próprias espécies, nenhum deles procura matar o outro, procura vencer, subjugar ou expulsar daquele bando. Mas os macacos matam da própria espécie, e o ser humano também. Como nós somos próximos ao macaco, nós carregamos certas reminiscências perigosas que nós temos que nos educar e nos evangelizar. Portanto, fica sempre aquela frase da Ana Barilova: controle tua mente, eduque seus conflitos e evangelize seus sentimentos, para que a gente não venha cair em deslizes perigosos como esse. O seu falecimento ocorreu em 1659, na idade de 80 anos, sem que houvesse respondido por esses crimes que pouca atenção despertaram naquela época de balbúrdias. Depois da morte, jamais cessara de praticar o mal, provocando vários acidentes ocorridos na tal casa. Todos que procuravam morar ali, ele provocava sempre um acidente, ou a pessoa fugia antes, ou se machucava terrivelmente. A gente às vezes vê vídeos, filmes, que mostram os espíritos tomando atitude de bater, de espancar e até mesmo de esfaquear a pessoa, baseado em efeitos físicos estranhos ou incorporando em alguém para que faça isso. E aí nós temos que ter muito cuidado, porque a mediunidade não está no nosso controle, ela existe nas pessoas. Os espíritos existem dos mais variados níveis, e espíritos bons protegem, espíritos maus perturbam. E nós temos que entender isso para podermos caminhar com segurança. Um médium vidente que assistiu à primeira evocação viu-o no momento em que pretendia forçá-lo a escrever. Quando sacudiu violentamente o braço do médium, de medonha catadura, trajava uma camisa ensanguentada, tendo na mão um punhal. Então tinha uma cara muito estranha, muito horrenda, e a camisa ensanguentada e na mão um punhal. Na primeira manifestação. Pergunta a São Luís:
tende a bondade de nos descrever o gênero de suplício desse espírito. Kardec quer entender, ele sempre quer entender. É atroz, porque está condenado a habitar a casa em que cometeu o crime, sem poder fixar o pensamento noutra coisa que não no crime, tendo-o sempre ante os olhos e acreditando na eternidade de tal tortura. Então, ele fica na casa, vê o crime acontecer constantemente diante dos seus olhos. É uma situação delicada para o espírito, porque ele está sempre vendo aquela cena, e a cena é horripilante, ele tenta se livrar dela e ele continua vendo aquela cena. Está como no momento do próprio crime, porque qualquer outra recordação lhe foi retirada e interdita toda comunicação com qualquer outro espírito sobre a terra. Só pode permanecer naquela casa, e no espaço só lhe restam a solidão e trevas. A punição dele é ficar na casa assistindo o crime, e no espaço, solidão e trevas. Se ele sai, encontra a solidão e um mundo totalmente enegrecido, sem luz. Então ele volta para casa onde ele vê, não tem comunicação com qualquer espírito, e revê sempre aquela cena para ver se ele toca-lhe o remorso. Mas obstinado no mal, continua com aquelas ações, mas vamos ver. Havia um meio de o desalojar desta casa? Qual seria esse meio? Quando você quer desembaraçar obsessões de semelhantes espíritos, o meio é fácil: orar por eles. Contudo, é precisamente isto que se deixa de fazer, muitas vezes, preferindo-se intimidá-los com exorcismos formulados que, aliás, muitos diversos. Se você tentar fazer um exorcismo nesses espíritos, eles vão se divertir e às vezes vão se fortalecer mais e vão se vincular àquele médium ou naquele ambiente com mais força. Porque nós temos que saber convencê-los pelo poder da oração, dos bons sentimentos, das boas emoções, dos bons pensamentos, das nossas boas ações. Porque eles vão captar todas essas vibrações. E se a gente chega com amor, com carinho, elevando o pensamento a Deus, pedindo por Ele misericórdia e perdão, ele começará a caminhar na direção desse amor e desse perdão. Lembrando que temos que orar por eles. Nós temos que orar por eles, não é pedir para os outros orarem, não. Lógico que nós podemos convidar pessoas para entrar numa corrente de oração, mas nós temos que orar por eles. Insinuando às pessoas interessadas essa ideia de orar por eles, fazendo-o também nós, conseguiríamos desalojá-lo? Sim, mas reparai que eu disse para orar e não para mandar orar. Ele queria que o médium e o Kardec, que provavelmente estavam juntos, que fizesse a oração. Ele pediu para a pessoa orar, não é para pedir para orar por aquele espírito. Nós temos que aprender a fazer isso. Estando em tal situação há 2 séculos, apreciará ele todo esse tempo como se fora encarnado, isto é, o tempo parecer-lhe-á tanto ou menos longo do que quando na Terra? Mais longo. O sono não existe para ele. Então ele fica lá o tempo todo, vivenciando aquela situação sem dormir e vivenciando toda aquela situação, tentando se refazer e vivenciando mais o crime sem se arrepender. Enquanto ele não se arrepender, ele não vai conseguir sair dali. E mesmo com as orações, ele fica bastante tenaz, bastante endurecido. Vejamos. Disseram-nos que o tempo não existe para os espíritos e que 1 século para eles não passa de um instante na eternidade. Dá-se-á efetivamente esse fato para com todos os espíritos? Não. De certo. Porquanto isso só se dá com os espíritos que têm atingido elevadíssimo grau de adiantamento. Para os inferiores, porém, o tempo é frequentemente moroso, sobretudo quando sofrem. Então, não sentir o tempo são para os espíritos superiores. Se você fala assim, nossa, o tempo está passando tão rápido, significa que você está levando um pouquinho na escala evolutiva. Brincadeiras à parte, mas nós temos que refletir sobre isso. E se o tempo é muito moroso, nós estamos em condição de um espírito inferior, de um espírito infeliz, de alguém que não quer buscar o seu processo evolutivo.
Então vamos tentar fazer o bem, vamos procurar fazer o bem, trabalhar pelo bem, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. De onde vinha esse espírito antes da sua reencarnação? Tivera uma existência entre tribos das mais ferozes e selvagens, e, precedentemente, em planeta inferior à Terra. Então, ele veio de um planeta inferior à Terra, reencarnou na Terra numa tribo muito feroz, e depois ele reencarna na França para tentar esse salto evolutivo e fica preso nesse crime. Severamente punido agora por esse crime, sê-lo-ia igualmente pelos que porventura tivesse cometido, como é de supor quando vivemos entre selvagens? Sim, porém não tanto, visto como, em ser mais ignorante, menos alcançava a extensão do delito. Se você está entre os selvagens, você não tem perfeita consciência dos seus atos, então você comete os atos sem muito entender, sem muito pensar a respeito. Simplesmente comete. Então é necessário que a gente faça uma introspecção, comecemos então a ter uma ideia melhor das situações para vivermos de uma forma melhor no mundo espiritual, bem como aqui no mundo físico. Por isso, quanto mais desenvolvermos a nossa consciência, menos mal nós vamos fazer, e quanto melhor nos portarmos e quanto mais fizermos o bem, menos sobrecarregada fica a nossa consciência e as nossas dívidas vão se tornando mais fáceis de pagar, relativamente. O estado em que se vê esse espírito é o dos seres vulgarmente designados por danados. Então, aquele espírito é um espírito danado, como normalmente dizem as pessoas que estão com hidrofobia? Absolutamente não, pois há condições ainda mais horrorosas. Então, tem espíritos em situações piores do que esse. Os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos, variando conforme seja o culpado mais ou menos acessível ao arrependimento. Para este, aquela casa é o seu inferno. Outros trazem esse inferno em si mesmo, pelas paixões que os atormentam, sem que possam saciá-las. Então, cada espírito vai criar o seu próprio inferno, cada espírito vai estar vivenciando a sua forma de castigo, a sua forma de reparar os erros, a sua forma de procurar ir para este ou para aquele lado. Faz-se necessário começarmos, então, a despertar para novos ideais. Começarmos a ter noção da importância de nos arrependermos, a termos noção da importância de procurarmos cativar os bons sentimentos, os bons ideais. Apesar da sua inferioridade, este espírito é sensível aos efeitos da prece, o que também temos verificado com espíritos igualmente perversos e da mais grosseira natureza. Entretanto, espírito há que, esclarecidos, de mais desenvolvida inteligência, demonstram completa ausência de bons sentimentos, motejando de tudo que há de mais sagrado, nada se comovendo e até não dando tréguas ao seu cinismo. Ainda existem espíritos piores do que esse, ainda mais inferiores, que não têm nenhuma sensibilidade à prece, porque esse já sentiu o efeito da prece, já sentiu o efeito da oração, e com isso nós vamos procurando desenvolver os nossos sentimentos, os nossos ideais, para trabalharmos intimamente pelo amor, pela fraternidade e pela paz. E como tem espíritos que nem se comovem, são espíritos de grandes conhecimentos, de grande inteligência, estudaram, se instruíram e não se comovem com nada que seja mais sagrado. E ainda debocham, zombam e tomam atitudes perigosas de cinismo perante as coisas sagradas. A prece só aproveita o espírito que se arrepende. Para aqueles que, arrebatados de orgulho, se revoltam contra Deus e persistem no erro, exagerando mesmo tal como procedem os infelizes, para esses a prece nada adianta. Nem adiantará, senão quando tênue vislumbre de arrependimento começar a germinar-lhes na consciência. A ineficácia da prece também é para eles um castigo.
Enfim, ela só alivia os não totalmente endurecidos. Ou seja, tem espíritos que estão no plano espiritual em extrema maldade e não se arrependeram. Só vai fazer efeito a prece para eles no momento que eles se arrependerem. Isso é um ponto importante para o nosso entendimento. Depois, nós temos que entender que, como eles são infelizes, eles não querem se melhorar. Porque eles só enxergam aquele mundo de infelicidade. Até que ele começa a se arrepender ou começar a observar que existem outros em condições de felicidade melhor do que a dele. A prece nada adianta para aqueles que não enxergam um mundo melhor, não querem ver um mundo melhor. Logicamente, quem está dizendo nada adianta que a gente não vai fazer assim para transformá-los. A gente só vai conseguir modificar aqueles que se predisporem a fazer realmente uma reforma íntima. A ineficácia da prece também é para eles um castigo. Enfim, ela só alivia os não totalmente endurecidos. Se o espírito for muito endurecido, a prece não mudará. Tem um livro que conta a história de Caifás e ele fala, quando Jesus desce às regiões inferiores para tentar conversar com ele, ele sai correndo em disparada e fala assim: conheço bem, muito bem a ti. Já nos encontramos em Jerusalém e eu gostaria de te crucificar de novo. E Jesus, com toda paciência, olha para Bezerra e fala assim: não se perturbe. Tenhamos paciência que daqui uns 3 séculos Caifás voltará para o nosso regaço. Ou seja, há espíritos que nem diante do mestre se dobram. E a gente tem que saber respeitar essas situações e entender que o espírito está auto-hipnotizado por certas situações, que ele precisa de passar por outros mecanismos para se reequilibrar, para se readaptar às forças do bem. Vendo-se um espírito insensível à ação da prece, será motivo para que você deixe de orar por ele? Ele está muito endurecido, vamos orar por ele. Não, deixa para lá. É assim? Lógico que não. Porquanto, cedo ou tarde, a prece poderá triunfar no seu endurecimento, sugerindo-lhe benéficos pensamentos. Então, todos os espíritos, por mais mal que eles sejam, as preces tocar-lhe-ão os sentimentos e eles começarão a ter um novo despertar, a ter um novo ideal, a ter patamares de entendimento superiores. O mesmo sucede com certos doentes, nos quais a ação medicamentosa só se torna sensível depois de muito tempo, e vice-versa. Existem pessoas que só dele pegar no remédio ele já sente a melhora. Existem pessoas que eles tomam o remédio e as melhoras são sempre muito graduais ao longo do tempo. Compenetrando-nos bem de que todos os espíritos são suscetíveis de progresso e que nenhum é fatal e eternamente condenado. Esse entendimento é de extrema importância para nós, porque nós temos que começar a compreender que os espíritos terão que passar pela sua transformação ética e moral, independente daquilo que eles querem, daquilo que eles sintam. E nós somos instrumentos de fazer esse bem. Nós somos aqueles que somos aqui na Terra para começarmos a orar, seja por quem for. O espírito, mais criminoso que ele seja, ele será tocado pela força da oração. Fácil não nos será compreender a eficácia da prece em quaisquer circunstância. Sempre precisamos ter em mente que a prece transmuta sentimentos, transmuta situações. Por mais ineficaz que ela possa parecer-nos à primeira vista, o certo é que contém germes em si mesma, bastante benéficos para bem predisporem o espírito, quando não afetam imediatamente. Erro seria, pois, desanimarmos por não colher dela imediato resultado. Então, muitas das vezes, a gente quer ver aquele resultado mágico. Estalou o dedo, aconteceu. E as nossas orações vão levando um certo tempo, vão caminhando um certo tempo, para que eles possam despertar. Mas o momento de despertar vai aparecer. O momento da luz vai aparecer. E nesse momento da luz, as forças do bem começarão a pautar nossos corações
iluminando-nos, amparando-nos e guiando-nos para as realizações sublimes do amor imortal. Ao reencarnar-se esse espírito, qual será a sua categoria? Aí é o futuro transcendente, né? Nós queremos saber lá na frente o que pode acontecer com aquele espírito. Depende dele e do arrependimento que então tiver. Quanto mais ele se arrepender do crime, melhor será a sua condição no mundo dos espíritos. Muitos colóquios com esses espíritos deram em resultado notável transformação do seu moral. Então, todas as conversas que foram feitas, todo aquele trabalho que foi feito, mudou-se a moral daquele espírito bastante. Eis aqui algumas das suas respostas. Então, ele vai trazer para nós agora as respostas que deu, mostrando que já estava melhorando. Ao espírito: por que não pudeste escrever da primeira vez que vos evocamos? Porque não queria. Mas por quê? Ignorância e embrutecimento. Então, aquela dureza de coração, ele já reconhece que é uma ignorância e um embrutecimento que ele carregava consigo. Agora podeis deixar, quando vos apraz, a causa qual se darem? Permitem-mo, porque aproveito os vossos conselhos. Então ele pode deixar a casa qual se darem, porque ele pode ir até lá para ouvir os conselhos da equipe que trabalhava com Kardec. Sentis alguns alívios? Começo a ter esperança. Olha que coisa boa. Antes ele só enxergava aquele crime, agora ele tem uma esperança. Vamos ver. Se possível nos fora o vermos, qual a vossa aparência? Ver-me-ias com a camisa, mas sem o punhal. Por que não mais com o punhal? Que fim lhe destes? Amaldiçoando-o, Deus arrebatou-mo das vistas. Então, à medida que ele vai se melhorando, ele amaldiçoa aquele punhal que ele matou as pessoas, então some de suas vistas aquele punhal, pois ele acredita que Deus tirou da mão dele, tirou das vistas dele. Já é o grande sinal da transformação. Ele ainda vê com a camisa ensanguentada. Vamos ver mais. Se o filho do senhor D, ou da bufetada, voltasse àquela casa, que lhe farias? Nada, porque estou arrependido. Então, se o rapaz fosse lá, ele já não ia bater mais, já está se arrependendo. E se ele pretendesse ainda desafiar-vos? Não me façais essa pergunta, eu não me dominaria. Isso está acima das minhas forças, pois sou um miserável. Ou seja, ir lá, querer morar lá, tudo bem, mas não desafia o espírito. Então, quando você vai conjurar o espírito, quando você vai exorcizar o espírito, tome cuidado, porque se ele entender como um desafio, as coisas ficam mais complicadas, porque ele já se sente um miserável. Ele se sente um ser embrutecido e mau. Lobrigais um termo aos vossos padecimentos? Oh, ainda não. É já muito o saber, graças a vossas intercessões, que esses padecimentos não serão eternos. Então ele já está feliz porque ele sabe que aquele padecimento não é eterno, devido às intercessões que a equipe de Kardec fez por ele, de fazerem orações, de orarem por ele, de procurarem levar bons sentimentos àquela pobre alma. Então isso é importante para que nós possamos ter sempre a consciência de levar bons sentimentos a quem está em sofrimento, principalmente aos espíritos. Tende bondade de nos descrever a vossa situação antes de vos evocarmos pela primeira vez? Não é preciso acrescentarmos que este pedido tem por fim sabermos como ser-vos úteis e não simples de fútil curiosidade. Então ele pede para ele explicar como que ele era antes, mas entendendo que é para ser útil a nós. É uma forma dele, é uma caridade que ele vai fazer de nos esclarecer para que a gente não tome essas ações, essas atitudes. Já vos disse que nada mais compreendia além do meu crime, e que não podia abandonar a casa em que o cometi, a não ser por vagar no espaço solitário e obscuro. Disso não poderia eu dar-vos uma ideia, porque nunca pude compreender o que se passava. Desde que me alçava ao espaço, era tudo negrume e vácuo, ou, antes, não sei mesmo o que era. Então ele não tem como explicar. Ele só conseguiu explicar depois
que ele passou pelas instruções, que ele ouviu os comentários, que ele ouviu as leituras, que ele ouviu as comunicações sobre ele. Então, muitas das vezes a gente quer do Espírito uma enormidade de informações, mas não temos condições de tê-las. Hoje, o meu remorso é muito maior. E, no entanto, não sou constrangido a permanecer naquela casa fatal, sendo-me permitido vagar sobre a terra e orientar-me pela observação de quanto vi e vejo, quanto aí vejo. Compreendendo melhor, assim, a enormidade dos meus crimes e, se menos sofro por um lado, por outro aumenta as torturas do remorso, mas ainda bem que tenho esperança. Aqui um comentário que a equipe do Kardec faz sobre essa situação. Efetivamente, temos visto os avaros sofrerem à vista do ouro, que para eles não passava de verdadeira quimera. Orgulhosos, atormentados pelo ciúme das honrarias prestadas a outros e não a eles. Ou seja, ao longo das experiências que Kardec teve, das evocações, os espíritos ali relatando suas dores, seus sofrimentos, que ele fazia um estudo, ele selecionou aqueles que eram mais importantes para a gente, aqui ele faz um resumo. Então, cada espírito passa por uma aprovação necessária, o avaro contemplando o ouro e o orgulhoso com ciúme das honrarias prestadas a outros. Homens que dominavam na terra, humilhados pela potência invisível, constrangidos à obediência em presença de subordinados, que não mais se lhes curvam. Ateus atônitos pela dúvida, em face da imensidade do mais absoluto insulamento, sem um ser que os esclareça. Aí, aqueles que tinham o poder de dominar na terra, chegam no plano espiritual, são dominados por seus súditos, que não obedecem a ele, não mais obedecem a ele, e, além do mais, tentam o humilhar. E nessas situações varia um infinito, que não vamos planejar aqui ideia de sofrimento, mas os sofrimentos são muito grandes e proporcionais às ações que as pessoas tomam. Os poderosos, se soubessem o que os aguarda no mundo espiritual, pensariam 10 vezes antes de tomar certas atitudes. E os ateus que chegam no mundo espiritual ficam lá sem nenhuma consolação, à espera de alguma informação mágica, uma sensação de não sabe se está vivo, se está morto, sabe que morreu, mas também sabe que está vivo. Ou seja, as dúvidas vão pairando sobre suas cabeças até que se dobrem a verdade de Deus. No mundo dos espíritos, há compensação para todas as virtudes, mas há também penalidades para todas as faltas. E estas, as que escaparem às leis dos homens, são infalivelmente atingidas pela lei de Deus. Olha que interessante. Existe no mundo dos espíritos compensação para quem fez o bem. Ótimo. Mas também tantas punições quanto as faltas cometidas perante as leis de Deus. E quanto essa falta cometida passa impune pela lei dos homens, as consequências são severas no mundo dos espíritos. Tomem o devido cuidado. No livro Mãos de Luz, Bárbara Brena relata que 3 pessoas foram presas por suspeita de estupro seguido de morte. Os 3 foram levados para a devida interrogação. Os 3 tinham as características parecidas, mas a justiça, naquela época ainda não tínhamos o DNA, ficava presa porque não tinha ali um ponto para definir qual dos 3. E a Bárbara Brena, uma vidente, que ela lia a aura das pessoas, ela viu que os 3 tinham um rosto chorando. Então ela pergunta para o seu mentor, Eioan, o que estava ali acontecendo, quem era realmente o criminoso. Ele falou assim, não podemos dizer, embora saibamos quem é. Porque os 3 devem para a justiça divina. Qualquer um que for preso está bom. Então, a doutrina espírita, pela lei da reencarnação, ela nos mostra um aparato de situações, um aparato de condições que nós temos que aprender a ter compaixão uns dos outros. Porque muitas das vezes a gente se arvora contra João e a favor de José por motivos, às vezes, seculares do passado, séculos passados. Mas aquela sede de vingança ainda permanece em nós. Se nós formos neutros, nós não vibraremos para esse lado nem para aquele, mantenhamos-nos em oração e pagamos nosso karma pela compaixão, pelo amor. Devemos ainda notar que as mesmas faltas, ainda que cometidas em circunstâncias idênticas, são
diversamente punidas conforme o grau de adiantamento do espírito delinquente. João e Manuel assassinam alguém. Cada um assassina uma pessoa diferente. Mas João tem conhecimento do Evangelho, tem conhecimentos espirituais, e José não tem. Ambos cometeram assassinatos sob as mesmas circunstâncias. Mas, perante as leis divinas, João tem que ser mais bem punido do que José, porque ele conhecia e o outro não. Então nós temos que prestar atenção nesses detalhes. Também é importante para não querermos que todos sejam punidos do mesmo jeito. Por isso que, certa vez eu perguntando sobre a condição de alguns espíritos do poder do passado que já desencarnaram, e aí o Yaakov me diz o seguinte: quem julga os criminosos de guerra é o Ministério da União Divina. Se você conversar com algum dos ministros da União Divina, eles irão te responder. Ele se eximiu da resposta e deixou para mim: olha, não nos compete fazer esse julgamento porque não temos condições éticas e moral e nem conhecimento de todo o universo das situações envolvidas. Mas lutemos e meditemos, oremos pela paz. Aos primeiros impõe-se o castigo apropriado à rudeza dos seus discernimento, para compreenderem o erro e dele se libertarem. Assim é que a vergonha, por exemplo, causando pouca ou nenhuma impressão para estes, torna-se para aqueles intolerável. Então, aqueles que são mais evoluídos, têm mais entendimento, só a vergonha de ter cometido um crime já é uma coisa extremamente complicada e complexa. Mas para aqueles mais embrutecidos isso não quer dizer nada. Fiz mesmo, e daí? O outro fala: meu Deus, para que eu fiz isso? Neste divino Código Penal, a sabedoria, a bondade, a providência de Deus para com as suas criaturas revelam-se até nas mínimas particularidades, sendo tudo proporcionado e concatenado com admirável solicitude para facilitar ao culpado os meios de reabilitação. As mínimas aspirações são consideradas e recolhidas. Então, o Código Penal da sabedoria de Deus, ela é cheia de providências de bondade e de amor, que vai fazer com que as criaturas, nas mínimas particularidades, seja observada tanto para o bem quanto para o mal. E tudo vai sendo concatenado com admirável solicitude para facilitar ao culpado meios de reabilitação. Então, todos os detalhes que tiver ali para reabilitar o culpado vai ser empregado, vai ser usado, vai ser ter naquele caminho. Então, é muito importante para nós centrarmos-nos, repensarmos-nos e agir com mais respeito por nós mesmos, agir com mais respeito para com os demais que estão ao nosso redor. Procuremos, então, trabalhar intimamente para sermos bons, para sermos mais educados, para sermos mais evangelizados nas nossas ações e no nosso trabalho. Porque assim, todos os pormenores serão usados para que as nossas dívidas sejam atenuadas. À medida que a gente toma consciência e se arrepende, toma o compromisso de não fazer aquilo de novo, para que a gente vai ser punido novamente? Pelos dogmas das penas eternas, ao contrário, são no inferno confundidos os grandes e pequenos criminosos, os culpados de momento e os reincidentes contumazes, os endurecidos e os arrependidos. Então, quando se fala nas penas eternas, cria-se um inferno de confusão e todos acabam ficando dentro do mesmo pacote. À medida que a gente vai se esclarecendo, o pacote vai adquirindo novas gavetas para que cada parte seja colocado aqueles que estão necessários, aquele processo de reajustamento. Então, o mundo dos espíritos é muito organizado. E aí depende também do nosso entendimento, que se a gente simplesmente for confiar nas penas eternas, nós estaremos perdendo. Mas se a gente começar a dispormos-nos para o bem, para o amor, para a caridade, nós começamos então a nos separar daqueles verdadeiramente mais arraigados do mal e vamos entrando para aqueles que já querem se regenerar. Além disso, nenhuma tábua de salvação se lhes oferece,
Você está punido para a eternidade. A pena é eterna. Só do espírito pensar que aquela pena é eterna, ele já não vai se esforçar muito para sair dela. A falta momentânea pode acarretar uma condenação eterna e, o que mais é, qualquer benefício que, porventura, haja feito de nada lhes valerá. De que lado, pois, a verdadeira justiça, a verdadeira bondade? Se você fala de uma pena eterna, de uma pena passageira, e esclarece o espírito de uma ou de outra, então ele vai procurar estar nos escaninhos da sua mente, onde ele fez o bem, onde ele acertou, onde ele procurou fazer o melhor, para se redimir perante as leis divinas. E aquele que não souber fazer isso, vai se complicar, vai adquirir processos de autoadoecimento, processos de vai chumbá-lo cada vez mais naquela região de sofrimento. Portanto, vamos educarmos-nos e esclarecermos-nos para que tenhamos condições de aclarar a nossa caminhada e procurarmos agir em prol do nosso fortalecimento íntimo, em prol do nosso beneficiamento ao longo do nosso aprimoramento. Trabalhemos, pois, para fazermos o melhor, para que o melhor nos impulsione, nos melhore e nos leve a estarmos cônscios das nossas responsabilidades e, principalmente, que tenhamos condições de desempenhar as nossas tarefas no caminho do bem, porque é o único que vai nos levar à redenção. Esta evocação nada tem de casual. E como deveria aproveitar esse infeliz, visto que ele já começava a compreender a enormidade do seu crime, eis que os espíritos que velavam julgaram oportuno esse socorro eficaz e entraram a facilitar-lhe as circunstâncias propícias. É este um fato que temos visto reproduzir-se frequentemente. Então, à medida que aqueles espíritos que já supervisionam essas regiões infelizes, onde se encontram os criminosos que não foram julgados pela terra, ou até que foram julgados pela terra, mas não se arrependeram do crime, então lá tem sempre aqueles guardiães que passam lá observando as condições deles. Ao observar que esse espírito já tinha determinadas predisposições a se melhorar, foi conduzindo para que tudo se desse ao fato de alguém chegar lá para fazer orações por ele, pedir para fazer essa evocação por ele. Perguntar-se-á que seria deste espírito se não fosse evocado? O que será de todos os sofredores que o não podem ser, bem como daqueles em que se não pensa? Poderíamos redarguir que os meios de que Deus dispõe para salvar as criaturas são imensuráveis, sendo a evocação um dentre esses meios, porém, não único, certamente. Então, muitas das vezes a gente fica se perguntando, e aqueles que ninguém ora por eles, aqueles que ninguém pensa neles, como que se faz? Então, no mundo espiritual tem um universo de espíritos trabalhando para tentar ajudar esses espíritos que estão em situação infeliz. Deus não deixa ninguém esquecido, olvidado, além de que, sobre os espíritos suscetíveis de arrependimento, as preces coletivas devem exercer alguma influência. Quando nós estamos fazendo prece no caráter geral, coletivamente, vai trazer influência a esse e aquele espírito perdido no mundo espiritual. É por isso que nós devemos procurar fazer nossas orações, procurar edificar o bem, para que o bem consiga estar em torno de nós. A sorte dos espíritos sofredores não poderia ser, por Deus, subordinada à boa vontade e aos conhecimentos humanos. É por isso que a gente tem que ter todo o cuidado de não achar que nós somos o as da situação, porque não somos. A sorte dos espíritos que estão sofrendo, que estão passando por dificuldade, não estão subordinados a nosso conhecimento, a nossa vontade, às nossas ações. Mas, por sua vez, à medida que a gente vai se instruindo, que a gente vai tomando consciência da necessidade de fazermos nossas orações, nós vamos esclarecendo espíritos naturalmente. Desde que os homens puderam estabelecer relações regulares com o mundo invisível, uma das primeiras consequências do Espiritismo foi o ensino dos serviços que, por meio dessas relações, podem prestar aos seus irmãos desencarnados. Então, quando nós, na doutrina espírita, começamos a entender que existe essa relação entre o encarnado e o desencarnado, nós começamos, então, a trabalhar intimamente essas ações e procurar
compreender que à medida que nós vamos tomando certas atitudes, certas ações de oração, de meditação, de compaixão por esses espíritos sofredores, nós vamos atraindo-os para os nossos grupos de estudo, para nossas reuniões mediúnicas, e eles vão sendo ajudados, vão sendo instruídos e vão sendo, então, esclarecidos para caminharem rumo à luz. Deus patenteia por esse modo a solidariedade existente entre todos os seres do universo, ao mesmo tempo que dá a lei da natureza por base ao princípio da fraternidade. Deus demonstra-nos a afeição verdadeira, útil e séria das evocações, até então desviadas do seu fim providencial, pela ignorância, pela suspeição. O universo cheio de detalhes, cheio de situações desconhecidas para nós, mas tem uma lei da natureza que tem por base o princípio da fraternidade. E como todos nós estamos ligados, e os espíritos superiores ligados também a todos nós, onde vai acendendo aquela luzinha do amor, vai aparecendo, então, mecanismos para acender e fazer crescer ainda mais aquela luz do amor. É por isso que todos nós temos que entender que Deus demonstra-nos a afeição verdadeira e útil e séria das evocações. Se você evocar alguém de uma forma séria, buscando a utilidade geral, você está no caminho certo, você tem uma proteção divina. Porque se nós fizermos essa situação desviada do previdencial, pela ignorância ou pela superstição, ou até mesmo pela leviandade da situação, fazer a pergunta simplesmente para satisfazer a nossa curiosidade, teremos reações proporcionais. Aos sofredores jamais faltaram socorros em qualquer época e, se as evocações lhes proporcionam uma nova via de salvação, aproveitam ainda mais, talvez, os encarnados, pois lhes proporcionar novos meios de fazer o benefício, instruindo-se, ao mesmo tempo, sobre as condições da vida futura. Seja no plano espiritual, seja no plano material, os sofredores sempre terão seu socorro espiritual. À medida que a gente vai se aperfeiçoando, à medida que a gente vai se aprimorando, a gente vai conquistando a nós mesmos, a gente vai conquistando as bases do amor e da paz e vamos achando também o caminho da nossa salvação. Dá a nós encarnados uma possibilidade de trabalharmos com os desencarnados, auxiliarmos-nos constantemente e procurarmos então a cada dia sermos melhores. Procurarmos então a cada dia estarmos nos aproximando mais de Deus, nos aproximando mais das forças do bem, nos aproximando mais do amor universal. E todos nós que já temos o entendimento de que existe a possibilidade de auxiliar os espíritos encarnados, unamos-nos nossos esforços para trabalhar essa oportunidade, trabalharmos esse momento e procurarmos então nos aperfeiçoar, estarmos cada dia mais voltados para as práticas do bem, da caridade legítima e do amor universal, para que as luzes de Jesus possam estar sempre nos iluminando e fortalecendo, dando-nos as oportunidades de trilharmos o caminho que nos conduzem ao Pai, que nos conduzem à perfeição. Muita luz e muita paz, e que nosso singelo estudo possa trazer para todos vocês uma nova luz, um novo rumo e um novo caminhar na face da terra. Busquemos a paz, busquemos o amor, busquemos sempre a solidariedade cristã. Paz e luz e as bênçãos de Jesus para todos nós.